Oi, gente, tudo bem com vocês? Como estão? Estava aqui tentando, vendo se tinha ido a gravação. Acho que agora foi. Bem, espero que vocês estejam bem, né? Nesse período de retorno, de quase férias. Espero que estejam bem. Olá, pessoal, tudo bem? Como estão? Vocês estão me ouvindo? Acho que agora sim, né? Ok. E aí, como passaram essa semana de quase férias, né? Fala assim, quase, né? Porque quando a gente fica em casa, não sei vocês, né? Eu acho que o ficar em casa, ou se você viaja, você acaba cansando um pouquinho também. Acho que todo mundo tem esses contextos assim de nem sempre é um período de férias para valer, né? Às vezes tem algumas questões de períodos de descanso que impedem a pausa total, não é? Bom, então a gente dá sequência hoje falando de outras duas modalidades. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre cronograma, para que a gente se organize, né, em relação a essa próxima fase agora, que a gente divide, na verdade, o ano assim, tecnicamente, ele está já no segundo semestre, mas eu considero o segundo semestre quando a gente volta, né, desse período de pós primeiras provas da metade do ano e começam as sequências do segundo. Bom, então, para que a gente organize a nossa rotina aqui no curso, duas coisas que eu quero destacar com vocês. Até esse momento, então, a gente veio caminhando por uma sequência de variações. Hoje eu trouxe mais duas, né, variações de propostas. E aí, quando a gente, na próxima aula, que já será basicamente agosto, a gente começa uma fase que é uma fase de aprofundamento do curso. Então, a gente entra numa fase em que eu vou trazer prioritariamente propostas novas, não propostas que já foram cobradas, né? Então, até esse momento, a gente foi trabalhando, explorando produções que já tinham sido cobradas, até para vocês poderem ver como elas apareceram, né? E a intenção é que daqui para frente, iniciando em agosto até a prova, a gente caminhe por temáticas e produções que sejam propostas e produções que não tenham sido cobradas, né? Para que a gente vá com a intenção também de abordar temas e produções que eles possam vir a cobrar, e isso permita que vocês se sintam mais tranquilos na prova. Então, essa fase de agosto para frente, ela é uma fase de aprofundamento. Eu retomarei todas as variações, estruturalmente falando, né, que a gente já trabalhou, e ampliaremos, aprofundaremos o modo de produção dessas situações de escrita, tá bom? Então, vocês vão me ver, de repente, fazendo aí uma divulgação, mas fiquem tranquilos que é no sentido de divulgar para quem quer talvez entrar, ou se você conhece alguém que queira entrar, né, fazer uma parte do curso voltada, assim, a essa retomada, né, eu vou abrir espaço para que isso aconteça, tá bom? Gente, vamos lá então, ó. Para hoje, então, o que, que eu trouxe de diferente, né? Vamos olhar aqui o que, que tem de diferente nas propostas dessa semana. A gente tem para essa semana um texto que foi já cobrado, né? É um texto que mescla um pouquinho compreensão textual e, ao mesmo tempo, fecha a ideia de dissertação, só que com as suas diversas variações, né? Expliquei para vocês que a gente tem muitas variações realmente, né, do texto dissertativo. E aí eu queria então começar falando de como é que ele propõe essa produção e como que vocês fariam o desenvolvimento dela. Então a gente vai falar um pouquinho dessa situação de produção aqui, que é uma proposta de 2019, tá? Então, a gente tem uma crônica, essa crônica é do Humberto Eco, tá? Do autor, né, Humberto Eco, e o Humberto Eco, ele chama, então, essa crônica de Sociedade Líquida.
Aí vocês vão dizer assim, líquida, Humberto Eco, mas sociedade líquida, modernidade líquida, liquidez das relações, isso eu já conheço. Então, Humberto Eco, ele fala do Bauman. Inclusive, ele cita o Bauman no texto dele, né? É um texto que a gente já chega na leitura, mas eu queria primeiro fazer essa breve contextualização até para vocês entenderem assim a parte que cabe ao Bauman dentro do texto, tá? Então, o autor desse texto aqui é Humberto Eco, que é um filósofo bastante conhecido. E dentro do texto do Humberto Eco, ele cita, né, então, o Zygmunt Bauman, ele cita o Bauman como referência dentro dessa situação de produção. Então, vamos lá. Aí eu vou passar um pouquinho para onde tem a proposta, que eu quero discutir com vocês o tipo de cobrança, depois a gente volta para o texto, tá? Ó, então, o nosso comando diz assim: elabore um texto a partir da pergunta que fecha o texto de Humberto Eco. Veja bem, ó, elabore um texto a partir da pergunta que fecha o texto de Humberto Eco. Seu texto, então, seu texto, a nossa produção, deverá contextualizar a temática, identificar características relevantes da sociedade atual apontadas por Humberto Eco, dialogar com essa caracterização, apresentando uma reflexão na direção proposta pela pergunta e apresentar as razões que embasam a reflexão que você está desenvolvendo. A proposta é para aquela produção de 10 a 15 linhas, tá? E é a que vale 25 pontos. Então, vamos entender melhor esse comando para que a gente chegue já lá no texto buscando melhor compreensão, tá, gente? Quem está ao vivo, se quiser falar, fale, se quiser escrever, escreva, tá bom? Vamos participando juntos, tá? Então, vamos lá, gente, ó, essa proposta, portanto, ela é a proposta 1, tá? Então, só coloca aí na sua observação, né? Proposta 1, ok? Dessa semana. E a intenção é a gente primeiro perceber assim, reparem que esse comando é o original, tá? Eu não reescrevi nem adaptei. Não tem escrito que texto que é, não tem escrito que é uma dissertação, né? Então ele diz assim, elabore um texto, né? Isso é muito comum na UFPR e a gente precisa lembrar que nesses casos a prioridade é cumprir proposta. O que ele está me pedindo para fazer? Eu vou esquecer um pouquinho daquela demanda estrutural, principalmente, né? Eu falei agora há pouco no curso da dissertação. O pessoal está muito acostumado com o EN, que tem aquele estigma estrutural muito específico, né? E aí a gente chega à proposta da federal e vê que nem sempre o que importa é o nome do gênero, mas realmente a construção que esse comando vai trazer para a gente como orientação. Então, ele diz, ó, um texto a partir da pergunta. Aí eu quero que vocês pensem assim, é um texto dissertativo, gente? Vamos lá, ó, ele pede para contextualizar o tema, identificar características relevantes da sociedade apontadas por Humberto Eco. Ele pede para dialogar com essa caracterização, apresentando uma reflexão na direção proposta pela pergunta, e ele pede para embasar as razões, né, perdão, apresentar as razões que embasam a reflexão que você está desenvolvendo. Ó, então a gente tem contextualizar temática, coloca número 1, contextualizar, tá? Põe aí na sua anotação, contextualizar tema. E tem a gente vai destrinchar um pouquinho para depois saber
onde põe isso na paragrafação, tá? Então, contextualizar tema, primeiro item. 2, identificar, tá? Identificar características da sociedade, mas quais? As que são apresentadas por Humberto Eco, não as que a gente acha. Então, contextualiza tema. 2, identifica essas características da sociedade apontadas pelo Humberto Eco, né? 3, ele pede para dialogar com essa caracterização. O que é dialogar, gente? Ó, vou pôr até entre aspas, porque de vez em quando eles usam essa palavra. Dialogar, você vai pôr assim, ó, estabelecer relação com pontos do texto, tá? Dialogar é buscar no texto a base, ir para o texto buscar a base, tá bom? Então, estabelecer, né, uma relação com pontos do texto, e ele pede para apresentar uma reflexão na direção proposta da pergunta. Então, ainda dentro desse item 3, tá? Você vai pôr aqui, ó, 3.1, dentro do item 3. Eu preciso, então, propor uma tese, e essa tese, ela será o quê? Ela será construída a partir, tá, da pergunta. A partir da pergunta, a gente vai levar em conta essa dinâmica. A partir da pergunta é que a gente vai realmente construir a lógica aqui de desenvolvimento, tá bom? Bem, em relação, né, a essa questão, ok. Aí o item 4, agora sim, 4, ele pede para apresentar nessa tese, ele pede para apresentar razões que embasam a reflexão que você está apresentando. Então, a reflexão, ó, vou pôr sua aqui anotadinho. Então, coloca assim, razões, apresentar razões à reflexão, então, a sua reflexão. E aí significa que a gente tem que, pelo menos, apresentar, quando ele pede razões, 2 razões, como se fossem 2 pontos de sustentação, tá? A partir da tese que for apresentada inicialmente. Vocês já sabem que vocês estão vindo de um caminho, né? Fala-se um caminho já de quem sofreu quando não sabia, agora vocês já estão mais conscientes. O comando da federal, ele não vai pedir o quê, gente? Uma conclusão. Ele não vai pedir uma conclusão. Deixa eu só arrumar uma criança que está dormindo aqui, gente. Espera aí. Deixa eu erguer sua cabeça. Espera um pouquinho. Deixa eu erguer. Só um pouquinho. Só um pouquinho, gente. Aqui. Que ele disse que ia deitar pertinho da mamãe. Ergue a cabecinha aqui, amor. Aqui, ó. Aí. Pronto. Criança dormindo. Devidamente dormindo. Ó, então, a gente está pensando num final que obrigatoriamente, tá? Que obrigatoriamente vai, né, digamos assim, levar para esse caminho do desenvolvimento de uma conclusão, tá bom? Ó, a conclusão é um elemento estrutural que o comando da federal não pede, tá? Então, se a gente for falar assim, olha, né, digamos que se for por esse caminho, a gente vai levar em consideração que todo texto vai ter uma conclusão, mas não é uma conclusão padrão Enem. Então, vamos voltar para a estrutura. Ó, é um texto dissertativo, tá, gente? Vocês podem anotar aí no tópico da anotação e pedir para vocês irem pensando comigo, né? E a gente chega aqui agora a essa confirmação. Quem tinha
pensado que era um dissertativo. Quem está assistindo tinham pensado, sim, é um dissertativo, reconheceram como uma estruturinha que, embora não tenha o nome dissertativo, vocês estão reconhecendo isso como dissertativo, gente? Pela relação de análise? Sim? Sim, não, talvez? Sim, que bom. Eu fico muito feliz, porque daí demonstra que vocês estão conseguindo entender que vai além do nome, né? Então, coloca aí na anotação. Ó, a Maria respondeu, eu acho que mais gente considera que sim, talvez vocês estão com vergonha de falar. Ó, então, é um texto dissertativo. A Maria foi a porta-voz, né, Maria? Coloca aí dissertativo, tá? E aí a gente vai dividir agora isso em 2 parágrafos, tá bom? 2 parágrafos. Bom, dos elementos que a gente tem aqui descritos, ó, estou subindo um pouquinho, então eu anotei com vocês: 1, contextualizar o tema; 2, identificar características que o Humberto Eco propõe, tá? Segundo ponto, indo para o elemento 2, na verdade, né? Identificar características da sociedade, que seria ali o caso do que o Humberto Eco propõe. 3, dialogar e estabelecer relação com os pontos do texto. Todos esses 3, gente, os 3 primeiros vão na introdução. Então, anota para mim, ó, na introdução, perdão, no parágrafo 1, desculpa. Ó, parágrafo 1, tá? No parágrafo 1, se a gente falar assim, a gente pode considerar que o parágrafo 1, então, ele vai ter o elemento 1, ele vai ter o elemento 2, ele vai ter o elemento 3 e o elemento 3.1. Como que seria esse contextualizar o tema? Vamos pensar um pouquinho. O que ele exatamente chama de contextualizar o tema? A gente veio trabalhando nas aulas anteriores alguns textos em que vocês tinham que citar a fonte, né, de uma forma mais abrangente, tinham que citar a fonte propriamente aqui nessa parte de introdução. E aqui, deixa eu voltar um pouquinho para mostrar para vocês. O que ele chamou de contextualizar o tema, a gente vai olhar qual é a discussão que ele promove e vamos realmente fazer uma breve contextualização de tema, não necessariamente citando fonte, tá? Então, porque ele diz contextualizar o tema, tá bom? Então, ó, o que é o foco central dessa proposta? Vou ler com vocês essa primeira parte, tá? A Sociedade Líquida, de 2015, escrita pelo filósofo italiano Umberto Eco, que serve de introdução ao último livro do escritor Pepe Santana Lepe, Crônicas de uma Sociedade Líquida, publicado póstumamente. A ideia de modernidade ou sociedade líquida deve-se, como todos sabem, a Zygmunt Bauman. A sociedade líquida começou a delinear-se com a corrente conhecida como pós-moderno, aliás, um termo guarda-chuva, sobre o qual se amontoam diversos fenômenos da arquitetura, a filosofia e a literatura, e nem sempre de modo coerente. O pós-modernismo assinalava a crise das grandes narrativas, que se consideravam capazes de impor ao mundo um modelo de ordem e fazia uma revisitação lúdica e irônica do passado, entrecruzando-se em várias situações com pulsões nihilistas. Mas, para Bordone, o pós-modernismo também conheceu uma fase de declínio. Servia para assinalar um acontecimento em andamento e representou uma espécie de balsa que levava da modernidade a um presente ainda sem nome. Para Bauman, entre as características deste presente nascente, podemos incluir a crise do Estado,
Que liberdade de decisão ainda tem os Estados nacionais diante dos poderes das entidades supranacionais? E aí ele vai para o final dizer: desaparecesse assim uma entidade que garantia aos indivíduos a possibilidade de resolver de modo homogêneo vários problemas do nosso tempo. E com sua crise despontaram a crise das ideologias, portanto, dos partidos e, em geral, de qualquer apelo a uma comunidade de valores que permita que o indivíduo se sinta parte de algo capaz de interpretar suas necessidades. Com a crise do conceito de comunidade, emerge um individualismo desenfreado, onde ninguém é mais companheiro de viagem de ninguém, e sim o seu antagonista, alguém contra quem é melhor se proteger. Esse subjetivismo solapou as bases da modernidade, que se fragilizaram, dando origem a uma situação em que, na falta de qualquer ponto de referência, tudo se dissolve numa espécie de liquidez. Perde-se a certeza do direito, a justiça é percebida como inimiga, e as únicas soluções para o indivíduo sem pontos de referência são o aparecer a qualquer custo, aparecer como valor, e o consumismo. Trata-se, porém, de um consumismo que não visa a posse de objetos imediatamente obsoletos, levando o indivíduo de um consumo a outro numa espécie de bulimia sem escopo. O novo celular nos oferece pouquíssimo a mais em relação ao velho, mas descarta-se o velho apenas para participar dessa orgia do desejo. O que poderá substituir esta liquefação? Gente, então o ponto central está nesse final, né? Vocês reparem que, por que ele chamou de crônica, né, da modernidade líquida? Porque ele vai justamente propor uma reflexão sobre o comportamento, sobre essa ideia da liquidez. E quando ele termina dizendo que esse comportamento, essa volúpia pela troca, pela substituição, pela espetacularização do ter, né, substituindo todas as outras coisas, ele vai te perguntar e vai nos perguntar o que poderá substituir esta liquefação. Então, a tese, ela não é uma tese que opina se isso é bom ou se isso é ruim. Então, a gente vai precisar entender qual é o tema, qual que é a contextualização. É o comportamento individualista, é o comportamento efêmero, da efemeridade, da individualidade, né? Esse é o tema central. Então, vocês podem pôr que, para abrir o texto, vocês vão citar a temática do individualismo, desse comportamento que vislumbra, que visa o benefício individual e não o coletivo. Então, vocês podem ir por esse caminho, né, iniciando assim a argumentação, e vão apontar, né, de uma forma geral, uma segunda parte que ele diz quais são as concepções de sociedade que Umberto Eco propõe. Umberto Eco, então, vai falar sobre o quê? Sobre essas mudanças comportamentais, que são traços sociais. Vocês podem ir por esse caminho que ele cita, e vão fechar o primeiro parágrafo respondendo, né, construindo uma tese, respondendo essa pergunta, e respondendo como? Respondendo como ele pediu no comando, a partir da pergunta. Então, todo esse contexto social que é pautado na efemeridade, na fluidez, no não concreto, né, no que é muito volátil, muito rápido. Então, isso poderá substituir-se por qual situação? Então, ele não te perguntou se é possível substituir, tá? Ele perguntou o que poderá substituir. Então, de novo, uma questão bem importante de compreensão da proposta. O que poderá substituir? Qual é o tipo de possível substituição? Então, a gente vai dizer o quê? O que
quais ações, quais provocações reflexivas. Isso que você vai trazer na tese, tá? Teria que retomar Humberto Eco, Cauã, no início, não abrindo o texto com Humberto Eco, tá? Mas assim, explica inicialmente de uma forma breve o que é a temática, né? A questão da efemeridade, da fluidez, e aí vocês podem associar isso como uma proposta de reflexão trazida pelo filósofo Humberto Eco, que enxerga na sociedade, já faz uma ligação com o segundo item solicitado, né? Que enxerga na sociedade qual e qual a aplicação desse tema, dessa questão. Então, vai fazer essa ponte, sim, citando Humberto Eco, e vai fechar o primeiro parágrafo, então, apresentando o que pode ser efetivamente, né, um ponto de resposta para essa pergunta. Quando ele pediu apresentar é sempre em terceira, tá? O Cauã está perguntando se é em primeira ou terceira. As dissertações, elas vão para a terceira pessoa, a gente não vai manter primeira. Primeira ficaria, no máximo, o que caberia, assim, se a gente for pensar, bom, o que eu poderia pôr de primeira pessoa? No máximo, uma primeira pessoa de plural, né? Não de singular, não trazendo isso para um contexto de singular, tá bom? Então é importante olhar por esse viés, tá bom? Em relação a essa parte, né? Vamos lá. Em relação a essa parte, deixa eu ver, Kathleen, fiquei com uma dúvida na introdução. Começa falando da individualidade ou citando o nome da crônica? Não vai citar a fonte, porque ele pediu contextualizar o assunto. Então, Kathleen, a gente vai inverter um pouquinho. Vocês vão começar falando do que é a individualidade, perdão, do que é a efemeridade, do que é esse conceito de liquidez, né, que ele propõe ali mesmo como relação. E aí, como o Cauã perguntou, um pouquinho depois, porque é o segundo item, aí você vai trazer a discussão sobre o segundo ponto, que seria o ponto de quais são as concepções do Humberto Eco. Aí você vai citar Humberto Eco. Não vai começar o texto citando Humberto Eco, na crônica tal, aborda. Então, a gente começa citando o que é abordado. Daí, depois, essas concepções atribuídas a Humberto Eco, e aí, quais são os pontos, né, seguintes que a gente viu ali, que ele define como aplicação. Daí você vai por esse caminho, tá bom? Não cita a fonte abrindo. Daí o Cauã está perguntando, então eu cito uma coisa que pode substituir a liquefação, depois duas razões, que em base ou duas coisas. Ele pergunta o que poderá substituir. Então, uma sugestão, eu diria que o que poderá substituir seriam comportamentos pautados na concretude, na permanência, não na fluidez. Então, eu não colocaria coisas, né? Eu colocaria, assim, o que substitui a liquefação é uma cultura comportamental respaldada, fundamentada na concretude, fundamentada na permanência, não na fluidez, por exemplo, tá? Eu imaginei, Cauã, imaginei, falei assim, acho que Cauã tá querendo dizer é isso, mas aí ficou claro isso que eu expliquei, então você vai expor assim, o que muda a liquefação? É um comportamento, né, uma cultura que visa primordialmente o que é concreto, o que é permanente, não o que é fluido, não o que é volátil, né? Então, acho que isso responde à pergunta. Agora, por que isso substitui? Né? Então, aí os dois pontos, por isso que eu chamei de pontos de sustentação, porque essa questão dessa proposta, quando ela foi cobrada, gente, vocês veem que eu tenho trazido para vocês não as propostas mais bobinhas, tá?
eu tenho trazido as propostas que são, digamos assim, as que realmente pesam a mão, né, no processo de cobrança, e essa que foi uma, porque muita gente até fez bem feita a parte introdutória, e quando chegou nessa parte aqui, caminhou para um processo muito, realmente, assim, próximo de modelo Enem, e não é por aí, né? Então, por que fundamentar? Por que que um modelo cultural pautado na concretude substituirá? Então, a gente pode pensar na valorização das relações em sua condição de permanência, no valor que tem, né, os momentos e não na fugacidade desses momentos, ele é mais subjetivo, né? O desenvolvimento não vai por um caminho muito concreto, perdão, não vai por um caminho muito pautado em Enem social, ele vai mais para o subjetivo mesmo, tá? E aí, se a gente for pensar a relação, né, desse texto aqui é isso, vocês vão explicar, a gente já falou em outros momentos que a prioridade dos desenvolvimentos, né, no caso da argumentação, não é trazer filósofo, então não tragam filósofo, até porque o texto é sobre um filósofo, então a gente não vai trazer outro filósofo, tá bom? Manter o foco nessa parte, não vamos usar repertórios, sem repertórios, tá? Todo texto dissertativo, percebam que, como ele é muito curtinho, a gente precisa esmiuçar o máximo possível a explicação que envolve o nosso conhecimento. Então, aproveitando a dúvida do Cauã, não vamos usar repertório, é uma vibe subjetiva, mas eu nem diria que é só isso. Eu acho que é no sentido mesmo de um caminho para pensar, bom, não é uma pauta social, né? Não é uma pauta social, mas ela é uma pauta, uma discussão que volta para um aspecto de concretude. Então, eu traria mais o porquê isso é que vai substituir do que buscaria exemplos excessivos e comprovação filosófica, porque isso sai do que a proposta quer. Na conclusão, o que vocês vão anotar aí? Na conclusão, vocês vão trazer principalmente uma discussão que seja de ênfase, então, só, né, reiterar a ideia de que é ou não possível, né, então, afirmar ou negar aquele propósito de questionamento, desculpa, e aí trazer só o fechamento com esse processo de reafirmação, não propondo solução, certo? Certo. Muito bem, primeiro tema, vamos lá. Segundo tema, gente, deixa eu avançar aqui para vocês verem o segundo. Esse, então, ok. Segundo é um resuminho, né? Então, eu só queria ajustar aqui com vocês, ó, eu coloquei 10 linhas, mas vocês vão anotar que ele é de 10 a 15, tá? Deixa eu pôr aqui no chat também. O ponto 4, Ana, que é o... Peraí, ponto 4, deixa eu voltar aqui. O ponto 4 é o do desenvolvimento. Então, no segundo parágrafo, tá? A gente vai expor por que é possível substituir a liquefação. O que é a liquefação? Essa ideia do líquido, do que não tem, da fugacidade, essa ideia do ser líquido, ser fugaz, ser efêmero. Então, quando ele diz assim, o que substitui, né? E o Cauã perguntou quais coisas, eu falei, coisa não. O que substitui a liquefação é responder, por meio de argumentos, a cultura de um comportamento que não é pautado na rapidez, no imediatismo, mas uma cultura que busca viver profundamente as experiências, uma cultura que
remodele a maneira como as pessoas se conectam com mais tempo umas para as outras. Então, você pode explorar melhor o exemplo, a explicação, a maneira como as pessoas realizam suas atividades, então, com calma, com plenitude, completas, não de forma superficial, rápida. Então, é dizer, é possível combater a liquefação, esse universo líquido, porque a persistência de um comportamento que não é tão efêmero pode acontecer, e aí você vai explicar como que isso pode acontecer, tudo bem? Ok. Gente, se está tudo bem, daí conclui, né, o item 5 seria concluir. Imagina, Ana, porque você está pedindo perdão, menina? Tem que pedir mesmo, não pode levar dúvida embora não, tá bom? Então, a segunda proposta, proposta 2, né, a segunda proposta 2, é um resuminho. Afinal, faz tempinho, né, que a gente não tinha um resumo. Como eu sabia que essa primeira proposta ela ia ocupar um tempo maior, falei, vou pôr um resuminho. Resuminho é treino. E aqui vocês podem pôr que esse resumo, então, ele vai ser de 10 a 15 linhas, tá bom? 10 a 15 linhas. É um texto ótimo do Zé Cabaleiro. Desculpa, gente. Do Zé Cabaleiro, só uma reposiçãozinha de água. Eu fui de ônibus, né? Porque eu já dirijo muito. Na minha semana eu queria descansar. Gente, achei que eu ia congelar no ônibus, juro para vocês. Essa noite, voltando, né? Eu falei, meu Deus, eu falei, muito frio, uma caixa de congelamento de pessoas. E aí, trancou todinha, minha sinusite atacou. Tô aqui, eu espirrando e com o nariz trancado. Então, esse segundo é um resuminho bem legal sobre um texto do Zé Cabaleiro. O título do texto é A Rede Idiota. E lá naquele prenúncio assim, de discussão do Zé Cabaleiro, ele vai criticar a internet, tá? Então, qual que é o tema? Anota para mim, porque não vai estar escrito, tá, fofinhos? Não vai estar escrito. O tema então, coloca aí, é sobre uma crítica à internet, tá? Ele faz uma crítica à internet. E ele faz uma crítica, assim, impiedosa, muito antes de a internet se tornar o que se tornou. Então, eu brinco assim, que eu falo, se Zé Cabaleiro estivesse escrevendo esse texto hoje, né, seria muito pior. Mas ele vai falar que as pessoas se tornaram imbecis, porque elas expõem tudo que elas pensam, né? Então ele vai criticar assim essa abertura que a internet deu, essa vazão, né, que a internet deu para as pessoas opinarem sobre qualquer coisa. Então é uma crítica à internet. Então vocês vão fazer essa produção, podem considerar 10 a 15 linhas e parágrafo, um paragrafito apenas. Então, a gente fecha essas duas propostas, resumo, a gente já fez vários, então lembra que no início você vai pôr a fonte, né, o título do texto, o autor, local de veiculação, a data, todas essas informações que são estruturais, né, gerais, de identificação, e aí vão grifando ali no texto todos os elementos que compõem o desenvolvimento de vocês. Estão seguindo ali essa linha. Então, como a gente combinou, na volta, pós, né, essa aula aqui, a gente começa um processo de retomada com propostas que não foram cobradas. Eu vou trazer propostas originais, novas, inéditas para vocês poderem aplicar e a gente ir se preparando cada vez mais, aí chegando pertinho da prova, tá bom? É isso, senhores e senhoritas, senhoras, todos que estão assistindo, quem vai assistir depois.
Qualquer dúvida, manda um salve e treinar, tá? Obrigada. Diva, eu estava semana passada, hoje eu já tô querida aqui, ó, já lavei roupa, já tô no lerê. Criança dormindo aqui do lado, hoje tá o caos. Ó, luxando, não vou nem comentar, vou indicar a pousada para vocês depois. Gente, que lugar maravilhoso, tá? Depois eu indico para vocês. Lugar assim, ó, de paz de espírito. Ir à praia no inverno, eu brinco, né? Tem uma amiga minha que eu falo assim, ela fala, menina, você vai na praia no inverno? O que você vai fazer na praia no inverno? E eu digo assim, eu vou à praia no inverno tem muitos anos. Quem vai à praia no inverno, gente, não quer voltar no verão. É que vocês são jovens, né? Vocês gostam da muvuca. Eu que já sou uma pré-idosa, nossa, é uma paz maravilhosa. Vocês vão curtir o dia que vocês forem, vocês vão ver que é o momento do respirar, ver a onda ir e vir, é maravilhoso. Mando, Ana, mando sim, tá bom? Eu mando já para você. Ó, beijo enorme, tá? Fiquem com Deus, um bom fim de noite. Vamos nos falando e a gente vai conversando. Qualquer dúvida, me mandem. Tchau, meus lindos. Boa noite. Obrigada, tá? Tchau, tchau. Até.